Igual a própria questão, né, do Lázaro, né? A própria questão do Lázaro. Na realidade, né, o Lázaro ele tinha uma doença, né, em que, né, ele exalava, né, um odor, né, de cadáver em putrefação. E ele estava num processo de um sono, né, chamado de letargia. É um sono profundo, em que os batimentos cardíacos ficam praticamente imperceptíveis. Isso ainda ocorre, né? Na década de 70, inclusive, teve até na época um cantor, né, que ele foi sepultado e ele estava com essa doença. Ele foi sepultado vivo. E aí, quando depois descobriram que ele tinha, foram, né, no túmulo e viu que ele, né, havia despertado e, né, o túmulo, né, estava todo arranhado, as unhas dele, né, toda quebrada, toda tentando, né, se libertar ali. Mas o que, né, quando ele tira o Lázaro daquela condição, o que ele, né, depois, inclusive, né, o desencarne do Lázaro, né, se vocês depois, quem já leu talvez o Lázaro Redivive vai ver, ele vai desencarnar na mesma condição. Então, na realidade, né, quando fala ressuscita Lázaro, né, na realidade houve, né, um despertamento, que ele não estava desencarnado. Houve um despertamento e aí foi dado uma trégua, né, até pelos trabalhos, né, que ele vinha exercendo junto à família, à comunidade dele, e aí ela se estende até o período realmente em que deveria retornar, né, à pátria celestial. Mas o processo aí retorna da mesma forma, mas fazia parte, né, como a mácula existencial dele. Ele tinha que passar por aquela situação. Há companheiros no espiritismo que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico. Vão criando, né, aquilo que comentamos aqui. Começa a bloquear o próprio médium, fala que o médium ele está, né, indisciplinado, que ele está trazendo espíritos para casa que não deveria trazer. E aí o que vai ocorrer? O médium vai acabar se afastando. Né? O médium vai se sentindo rechaçado, né, pela própria casa. A Iracema me comentou, né, um relato, né, na cidade lá de Felixlândia. Exatamente isso ocorreu com a casa. Acabou todas as manifestações mediúnicas. Virou simplesmente, né, um centro só de leitura e estudo. Acabou com todos os trabalhos, né, que a casa exercia. E é isso quem quer que isso ocorra. Nós temos recebido, né, várias ameaças aqui, né, de espíritos que realmente querem que isso ocorra. E aí começa, né, de uma forma ardilosa, incutir isso. Né? Vocês estão dando manifestações de espírito? Isso é um absurdo. Vocês têm que deixar manifestar aqui espíritos de luz. Vocês precisam se iluminar. Olha aqui, vocês estão deixando, né, esse médium receber esse espírito e vai sair daqui muito pior, e vai contaminar vocês tudo aqui. Ó. Não, vocês não podem deixar isso ocorrer, não. Aí vem com esses preceitos, né, absurdos, e muitos acabam acatando. Acham que é isso mesmo, acho que está certo. E aí começa, né, a repreender o médium, chamando a atenção do médium, que ele está sendo indisciplinado, né, que ele não pode dar aquela manifestação. Quando, né, o espírito se manifesta, logo expulsa o espírito, manda ele sair dali. E aí o espírito, né, já comentamos isso aqui, somos nós próprios. Se a gente vai numa casa, né, ou em algum local público, né, e se a gente é expulso dali, rechaçado, nós saímos dali o quê? Com mágoa, né, entristecido. Talvez, né, a gente não tenha raiva, né, de quem tomou aquela atitude, mas a gente vai ficar sentido, magoado. E esse sentimento, né, de mágoa, de angústia, de tristeza, né, ele cria formas. E elas vão envolver a quem? Quem está, né, naquele campo que provocou isso. O espírito, muitas vezes, até ele nem deseja nada para você, mas aquele sentimento é aquilo, você planta, você acaba colhendo. Então, quem está plantando, né, angústia, tristeza, desabores, vai colher. Aí por isso que há aqueles processos coletivos, porque o grupo que está ali aceitou tudo aquilo, foi tudo conivente. Deixou que o dirigente conduzisse daquela forma, ninguém, né, foi contra o dirigente, né, mas foi coadjuvante. Por isso que há esses, né, resgate coletivo, porque o grupo todo é responsável.
E aí vai trazer exatamente esse exemplo aqui agora. Olha lá, se o médium não lhes corresponde à exigência, afastam-se dele agastadiço, olha lá, categorizando, né, por fraude ou mistificação. Valiosas expressões da fenomenologia. E muitas vezes ainda acusa, né, até o próprio médium. Fala, né, isso aí que você está fazendo, né, já não tem permissão desse espírito entrar aqui, então você está fazendo animismo, você está provocando isso. Você está fazendo mistificação. É muito importante, nós temos que realmente estudar, estar atento o tempo todo, porque as dificuldades elas vão advir mais ainda. Porque à medida que a gente se eleva, é igual à escola. À medida que você vai elevando os graus na escola, os exercícios, né, vão ficando mais complexos. A exigência se torna maior. Aqui é a mesma coisa. Então a nossa responsabilidade ela vai aumentando. Tá? Então nós temos que estar atento a tudo. Então quando nos coloca ali também, né, a questão, né, dos erros, né, os enganos que a gente passa por ele, eu passei. O último eu não passei porque aí eu troquei, né, uma informação com a Estervânia. Eu falei, está muito estranho. E aí a Estervânia, né, foi pedir um mentor espiritual da casa e ele falou, essa mensagem é falsa. Mas se você olhar a mensagem, né, é tudo cheio de, né, nada que você desabone. Só mensagem, né, bonita, mas estava o quê? Querendo alterar, né, a forma das reuniões. Querendo imprimir outra forma nas reuniões. Alterar o que já existe. E a espiritualidade nos falou o seguinte, nós jamais faremos isso. Vocês já veem, né, ao longo tempo, né, cada reunião ela tem, né, um propósito, tem uma característica de ser. Não é eles que vão mudar isso. Paulo sorriu ainda e comentou, serão esses provavelmente os campeões do menor esforço. Ignoram que o sábio não dispensou a alfabetização no começo da existência. E de certo amaldiçoam a criancinha que não saiba ler. É o orgulho enaltecido, né? Ele esquece que no passado ele precisou que alguém o orientasse, né? Que ele aprendesse para poder, né, aprender a ter o discernimento, e esquece tudo isso. E agora que é o momento dele retribuir com o aprendizado, né, ele ignora, simplesmente ignora. Semelhantes amigos lá, André, olvidaram socorro, né, que receberam na escola primária. Né? Esqueceram o socorro, né, que eles tiveram na escola primária. E solicitando facilidades à maneira, né, do morfinômano. Morfinômano é aquele já viciado, né, em morfina. Tudo, né, praticamente qualquer moléstia, não. Aí toma morfina. Né? Fica viciado na morfina. Ele compara, né, esse morfinômano, né, que reclama de entorpecentes. Está viciado, mas fica reclamando. Viciam-se em atitudes deploráveis à frente da vida, de vez que tudo exigem para si, desrespeitando a obrigação de ajudar aos que ainda se encontram na retaguarda. Isso me fez lembrar, né, quando eu fiz essa leitura, a Estervânia também ela viu essa explanação de um estudo do Dr. Halírio, ele falando sobre o transtorno bipolar. Então, o espírito, né, de uma jovem, ele já tinha essas máculas, né, do transtorno bipolar por causa, né, de erros do pretérito. Mas a doença não tinha ainda eclodido. E a doença poderia, inclusive, né, ser abolida, né, perante um filho que deveria vir, ao qual ela havia, né, no pretérito, assassinado esse espírito. E aqui, essa comparação, por quê? Né, no momento em que o esposo, né, conversa com ela, né, da necessidade, né, de eles terem um filho, né, que era um momento bom, adequado, né, eles estavam jovens, né, no momento em que ele chegasse a velhice, os filhos estariam adultos, então, né, não teria, né, tanta dificuldade, né, e ainda eles estavam jovens, com muita paciência, poderiam, né, conduzir bem os filhos. E ela, mas aceita. Eu estou muito jovem, não vou estragar meu corpo. Eu detesto criança, barulho de criança.
E ao escutar barulho de criança dentro de casa, para mim isso vai ser, né, terrível. Não quero filho. Não quero filho. Ou seja, ela foi criança um dia. Né, teve o carinho, né, de uma mãe e um pai, e ainda continuava tendo esse apoio da mãe e do pai, que muito ajudava ela, inclusive, nos problemas ainda, né, psiquiátricos, né, que ela tinha. Porque já tinha, né, as máculas do transtorno bipolar. Né, e ela tinha, né, todo o apoio, né, da família e do esposo. Né, e ela, puro egoísmo. Tá vendo que normalmente tudo, né, eclode no espírito, porque egoísmo, né, egocentrismo, que é tudo para ele, é o que coloca aqui. Ó. Olha lá. Exigem para si respeitando a obrigação de ajudar. E ela ainda teve, né, teve o processo de desdobramento, né, o próprio espírito que iria reencarnar, pediu ela, implorou, né, pediu ajuda, né, para que ela, né, aceitasse, né, essa encarnação, né, aceitasse essa gravidez, né, que era a encarnação dele vindo, né, e ela rechaçou. Teve toda a ajuda, todo amparo. Aí o que ela vai, ficou grávida, provocou o aborto. Com 2 meses de gravidez, ela provocou o aborto sem que o marido soubesse. Aí foi para onde? No hospital psiquiátrico. Ficou internada no hospital psiquiátrico. Entrou em processo de loucura mesmo. Então, é isso que ele está colocando aqui, né, o Espírito Aulus, né, nos colocando em várias condições. Nós, aqui, somos espíritos, muitas vezes, rebeldes, né, a gente vicia, né, em atitudes deploráveis, né, com relação, né, às condições da própria vida, né, que nos coloca à frente, e a gente quer que as coisas sejam à nossa maneira. Nós desrespeitamos, né, o convívio, né, em sociedade com a nossa própria família. Ela desrespeitou o esposo. Né? Desrespeitou a ela própria, né? Até a questão da própria encarnação, o compromisso espiritual assumido. Esqueceu que um dia foi criança também e diz que não suporta criança. É o puro egoísmo. E aí vai colher o quê? Né? Muito pior ainda. Os desabores. Há quem diga que o espiritismo age erradamente, abrigando os desequilibrados e os enfermos. Ali é uma casa de louco. Ali não é uma casa de religião, não. Olha lá, só vai pessoas lá com problema mental, né? Só vai pessoas, né, com tudo desequilibrado. Olha lá, eu conheço aquele cara lá, que Manuel é o maior cachaceiro no bar lá. Olha lá, onde ele está frequentando. Aquela casa é séria? Se aquele cara está, né? Mas não vê, talvez, a mudança de comportamento dele. Só retrata aquilo que já viu. Olha lá, aquele outro lá, conheço, ela fala, maior viciado em drogas. Agora está, né, se fazendo de bonzinho. Ainda, né, há esses julgamentos. Então, muitos dos quais, olha lá, há quem diga que o espiritismo age erradamente, abrigando os desequilibrados e os enfermos. Porque com isso oferece a impressão de uma doutrina que a força de ombrear com a loucura para socorrê-la, vai convertendo seus templos de oração em vastos refúgios de alienados mentais. Aí vem aquilo que a Estevânia colocou, né? Como se o hospital, então, agora falar, nós não vamos tratar mais de pessoas com câncer. Nós não vamos tratar mais pessoas com problemas de desequilíbrio mentais. Aqui agora vai ser simplesmente um spa, uma casa de descanso, nós não vamos atender mais nada disso. Isso a medicina não cuida mais. Cada um que procure outro caminho. Simples disparates dos que desertam do serviço ao próximo. A medicina lá não sofre qualquer diminuição por prestar auxílio aos enfermos. É uma comparação que ele está. A medicina, muito pelo contrário, né? Ela é muito respeitada, muito reconhecida, exatamente por isso. Pelo auxílio, né, aos enfermos. Ao trabalho, né, que muitos médicos aí realizam, né, nós estamos falando talvez, né, nos Médicos Sem Fronteiras, né, estão lá no continente africano, não só no continente africano, né, mas também alguns países, né, da América do Sul. Se nós estudarmos um pouco, né, a questão, é uma história até recente, né, um país ali do leste europeu,
né, que foi chamado o País dos Órfãos, né, era o maior número de órfãos no pós-guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. Foi onde, então, né, se viu a necessidade, os médicos, né, grandes, né, maioria, inclusive, né, das forças militares, os médicos, né, resolveram, então, e pediram, né, aos seus superiores que deveria ser criado algo. Aí que foi, né, a ideia de se criar a Unicef. A Romênia, né, o país é a Romênia, né, foi considerado o país, né, com o maior número de órfãos, e o nascedouro da Unicef foi ali. Então, vários dos que foram lá, inclusive, não só com médicos, mas ajudar na reconstrução do país, que era só criança, quase não tinha adulto. As crianças estavam tudo abandonadas nas ruínas da guerra, né? O país ele foi muito assim bombardeado, porque ali era o seio de energia praticamente, né, do comando nazista, porque a produção de petróleo muito grande, então é o que abastecia, né, os nazistas de petróleo. E aí as forças aliadas, né, bombardearam lá intensamente, né, para minar, né, as questões, né, de energia de petróleo que se fazia necessário, né, para o nazismo. Então, os adultos praticamente, né, foram, na sua maioria, né, extinguidos, e aí era muita criança. Então, eles, né, tiveram que montar um imenso trabalho ali de ajuda, né? Então, há relato, né, de alguns engenheiros de obra que foram lá e se comoveram tanto, não quiseram voltar mais para a Inglaterra. E aí as obras que eles fizeram foi, né, de orfanatos, assumiu, depois ele legalizou, adotou, né, todas aquelas crianças, né, adotou quase 100 crianças, né, ele adotou como filho mesmo. Então tem os trabalhos maravilhosos, né, vocês vão ver assim, né, são os espíritos realmente, né, iluminados que vêm, né, para fazer esse trabalho. O espiritismo ela não pode responsabilizar-se pelos desequilíbrios que lhe pedem amparo, né? Essa é a ideia que é colocada, né, nesses, né, dirigentes, né, vamos falar assim, inescrupulosos ou inadvertidos, né, que vem colocando isso. Lá. O espiritismo não pode responsabilizar-se pelos desequilíbrios que lhe pedem amparo, tanto quanto não podemos imputar ao médico a autoria dos males que lhe requisitam a intervenção. Que absurdo, né? Aliás, temos nele o benfeitor da mediunidade torturada e da mente doentia, propiciando-lhe o bálsamo e o esclarecimento indispensáveis ao reajuste. É muito fácil inventar teorias que nos exoneram do dever de servir, e muito difícil aplicar os princípios superiores que esposamos, utilizando para isso de nossa cabeça e de nossas próprias mãos. Fugir do trabalho, né? Então se cria várias teorias, né? São aqueles, né, que estão aliciados, né, ou sendo até, né, obsidiados por espíritos, né, que querem realmente, né, a destruição da casa espírita. E aí vão criando determinadas teorias, né? Vão falar que, né, contamina, se você começar a dar passividade, né, para esses espíritos trevosos, você vai levar essas energias para sua casa. Daqui a pouco, né, vai começar a ter manifestação da sua filha, da sua esposa. Tá? Então vão criando essas teorias absurdas, né, porque nós sabemos que todo o trabalho, né, realizado numa casa espírita séria, né, nós temos, né, um amparo muito grande da espiritualidade. E tanto que, né, o nosso trabalho, né, no nosso corpo perispiritual, até o nosso corpo físico, né, ele é todo trabalhado. A espiritualidade jamais vai deixar, né, que levemos, né, esses problemas, né, para os nossos lares. Se for a indisciplina nossa, né, a espiritualidade, né, nos ampara, nos ajuda. Quando ocorre, é deslize nosso mesmo. É a nossa invigilância, é o nosso campo mental que nos está sendo, né, o orar e vigiar, e por isso ele é muito importante. É o controle dos nossos pensamentos. E a oração para nos revigorar, né, nos manter sempre em sintonia, né, com a espiritualidade maior. Então são essas teorias que ele coloca aí, ó. Inventar essas teorias e aí vai para o caminho mais fácil, né, mais simples, é tranquilo. Né, começa a montar somente, né,
os grupos de oração, mas se fecham ali. Mas o que é essa oração para quem está orando? Vocês vão perceber isso. Eles vão estabelecer, montar um grupo de prece, mas qual o sentido, qual o propósito? Não é nem um grupo de estudo, não. Porque o estudo, ele acaba sendo acolhido o aprendizado. Mas vocês podem observar isso. Aí vocês questionam, tá, mas qual o propósito então dessa prece? Nós vamos estar orando para quem? E com o propósito do grupo de prece? Eles vão ficar desarticulados. Tá? E se vocês insistirem, se der uma resposta que não for convincente, pergunta, não está claro. Eu quero uma resposta mais clara. E se o espírito começar a ficar nervoso, incomodado com isso, aí ele já se declarou quem realmente ele é. Porque os espíritos de luz jamais perdem esse equilíbrio. Eles jamais vão ficar, vamos falar assim, desarticulados ou nervosos com a nossa insistência em perguntas, em questões. Há igualmente ela quem afirme que em todos os processos da obsessão funciona implacável a lei de causa e efeito, e que por isso não vale interferir em favor da mediunidade tormentada. É outro disparate, né? Então deixar lá aquele que está sofrendo o processo de obsessão, é lei de causa e efeito, ele provocou isso no passado, deixa ele aguentar isso aí, que daqui a pouco isso passa. Ele vai depurar os males que ele provocou no pretérito, é lei de causa e efeito. Vamos deixar assim que as coisas se resolvem. Nós sabemos que quando se faz a espiritualidade, quando faz o socorro, não é só aquele que está sofrendo o processo obsessivo. Todo o grupo que está em volta, ele recebe o socorro. O obsessor, inclusive em primeiro momento, é o que mais necessita do socorro. O obsidiado, nós tivemos inclusive aquele exemplo lá no seminário do Dr. Jaider, em que aquele jovem estava sofrendo um processo de obsessão muito intenso, de um grupo muito grande de espíritos. Eram vários espíritos. E aí o trabalho foi feito o quê? Socorreu todos aqueles espíritos. E aí ele teve paz. Teve paz para poder agora tomar a conduta própria da vida dele. Mas no próprio desenrolar de todo o assunto, foi colocado, até a espiritualidade mostrou por que ele sofria todo aquele processo obsessivo. Ele foi um escravocrata, fez muito aquele grupo de obsessores, foram vítimas dele no pretérito, foram todos acolhidos. Mas agora o quê? Agora era com ele. E qual que era a conduta dele? Um viciado em drogas. Agora não tinha nenhum obsessor, não. Mas era a própria conduta dele. Toda a chance para parar ainda com o uso das drogas, mas ainda continuava com o uso das drogas. Então, rebeldia do próprio espírito. Tá? Então, somente para retratar que essa questão não nos cabe julgar, de forma alguma, mas só para relatar, porque muitas vezes até o próprio espírito, nós que quando estivermos fazendo esse atendimento, nós temos que, muitas vezes, nos dar mais atenção ao espírito obsessor. É um espírito em sofrimento que passou por problemas no pretérito. Ele foi vítima no passado. Apesar que quando a gente vai, muitas vezes, desenrolar isso, é um ciclo vicioso que se volta ainda 2 encarnações atrás, ninguém sofre, vamos falar assim, de graça, não. Ninguém passa por um sofrimento de graça, não. Normalmente nós passamos por aquilo porque nós cometemos também. E aí, como ele há o esquecimento do passado, ele se considera a completa vítima e não aceita aquilo e quer fazer justiça com as próprias mãos. Isso serve para todos nós. Então, se nós passamos por dificuldades hoje, nós realmente temos algum débito até, se não desta vida, até do pretérito. Então, é essa a reflexão que deve fazer. Por isso que o Emmanuel nos fala, então, a oração não deve ser para tirar as dificuldades.
mas para ter forças, né, de superar as dificuldades, aprender com elas. Se é um chefe que é de relacionamento difícil, se é um esposo, né, que é difícil o relacionamento, um filho complicado, uma esposa complicada, né, nós estamos ali para fazer, né, a reconciliação. E aí o trabalho realmente da humildade, ele tem que ser colocado, né, humildade, paciência, amor, tem que estar latente. Então o trabalho, quando, né, coloca isso aí, é um absurdo, né, uma casa espírita imaginar que o processo obsessivo tem que se deixar, né, correr, porque é lei de causa e efeito, e assim mesmo, todo o trabalho, né, de uma casa espírita séria, quando está fazendo esse trabalho, né, todos são beneficiados, todos. Né? E até mesmo para que cesse o sofrimento do obsessor. O obsessor, ele é muito, né, ele está sofrendo já há muitos anos. Então, né, conseguir despertar ele para esse processo, né, que ele deve, né, dar, inclusive, muitas vezes, até o auto-perdão, né, para ele próprio, né, e ele poder compreender, né, o porquê que ele passou por aquilo, né, onde ele vai ter, então, inclusive, então, a aceitação, né, e aceitar o acolhimento. Eu lembro, né, de uma manifestação de um espírito, e ele, assim, muito revoltado, foi até nas cercanias aqui de Belo Horizonte, Lagoa Santa. Ele havia desencarnado, né, de muito açoite. Tomou isso, não tem tanto tempo, foi na década de 40, e ele foi amarrado no tronco, e nem escravidão tinha, mas apanhou muito, né, com chicote de animal. E, né, as dilacerações foram intensas, então houve muita perda de sangue e acabou, né, morrendo pelas lesões, mas principalmente para a questão da desidratação, que ele ficou no sol. E aí, como perdeu muito sangue também, então houve um processo acelerado de desidratação. E porque ele foi acusado que algumas vacas, né, estavam morrendo na fazenda. E aí um dos empregados da fazenda falou, não, ele que é o culpado, que eu vi ele passando, né, a faca na língua da vaca. E as vacas, né, a grande maioria estava com, né, uma lesão nas línguas. E aí esse outro empregado da fazenda acusou ele. E aí ele morreu por isso. 2 semanas depois, né, o dono da fazenda recebeu a visita de, né, um amigo de São Paulo, que inclusive tinha muito contato, né, com os médicos veterinários, e explicou, né, que as vacas estavam com a doença da febre aftosa, que dá uma lesão na língua. Então, o que esse, né, empregado estava fazendo, ele estava raspando, né, aquelas feridas da língua da vaca, né, para que elas pudessem, pelo menos, né, se alimentar. Né? As intenções dele, né, eram das melhores, e foi acusado de estar. Então, desencarnou nessa questão toda, né, de muito sofrimento. A família, né, da propriedade da fazenda ficou muito sentida com a atitude deles, né, o que eles, né, provocaram. E aí a atitude deles foi, né, pelo menos, eles tinham que, né, ajudar toda a família dele, desse empregado. E aí acolheu a esposa, acolheu os filhos, né, deu a melhor educação que podia para os filhos, né, e colocou eles, né, dentro da grande casa da fazenda como se fosse da família. Só que esse espírito, né, não viu isso. Aí, né, grande parte se esquece dos familiares. Aí ele vai atrás da vingança, e ali ele perdurou, né, por mais de 50 anos, né, em vingança, né, essa família. A família, né, sofria perturbações até aquela data, sim, né, porque, né, da própria questão da lei de causa e efeito isso ocorre. Mas a família também, você jamais ajudou, né, os familiares deles, mas jamais pensou em orar por ele. Se aquela família que provocasse isso, né, tivesse pensado em orar por ele, pedido perdão a ele, a reconciliação, né, teria ocorrido muito mais rápido. Então a gente vai observando, né, nos próprios trabalhos, né, que a gente vai, né, recebendo dentro da casa, nós vamos ver o desenlace, né, como muitas vezes é complexo, e aquele que é o obsessor, né, foi às vezes uma vítima no passado. E aí esse acolhimento, né, ele, né, ajuda todos. Então, deixar,
né, de fazer esse trabalho, né, é falta de, né, caridade. É missão da casa espírita. Dentro da doutrina, né, a doutrina espírita é a que está mais preparada para fazer esse tipo de trabalho. E olha ainda que, né, com muita dificuldade, porque nós sabemos, né, muitas vezes, né, da indisciplina de alguns médios. Então, às vezes, os trabalhos não são conduzidos por isso, porque falta, né, um trabalho, né, de disciplina, né, dos trabalhadores da casa. Né, falta a questão, muitas vezes, do discernimento, do estudo. Né, então, apesar do grande número, né, de casas espíritas que existe, né, ainda poucas são habilitadas a fazer o trabalho, né, de desobsessivo. Mera argumentação do egoísmo lá, bem nutrido, né? Então, falar que a casa espírita, né, não deve cuidar de processo, né, obsessivo, né, isso é a mera argumentação do egoísmo bem nutrido. E seria o mesmo que abandonar os doentes lá sob o pretexto de que são devedores perante a lei. É julgamento, né? Quem não é? Quem não é? O próprio mestre, né, nos disse, né? Quem não tiver, né, nenhuma mácula, né, nenhum pecado, então que atire a primeira pedra. Todos lutamos por ressarcir compromissos do pretérito, compreendendo que não há dor sem justificação. E se sabemos que só o amor puro e o serviço incessante são capazes de garantir-nos a redenção, uns à frente dos outros, como desprezar o companheiro que sofre, em nome de princípios a cujo funcionamento estamos submetidos por nossa vez? É esse ponto aqui, ó. Não há dor sem justificação. Então, até num próprio diálogo, né, com o espírito obsessor, é explicar, né, muitas vezes. Isso às vezes ele não está naquele momento ainda, por isso que, né, tem que ser muito observado, né, por quem está fazendo esse diálogo com o espírito, porque ele ainda talvez não está preparado para entender que ele é a própria causa daquilo. O mal será existir, né? Maldito, né, é aquele que faz o mal. As questões, né, das leis de causa e efeito. Né? Infeliz é aquele que, né, será o tacão da justiça. É por isso que a humanidade ela tem evoluído. Vocês vão observar que, né, o espírito, na realidade, né, Deus, né, Mestre Jesus, não quer que ninguém sofra pelo mal que cometeu. Há uma forma muito mais, né, branda, mas que exige o quê? Abnegação, trabalho, suor, esquecimento de si mesmo e atenção para com o próximo, que é a lei de amor. É dedicar-se em plenitude ao próximo, é a forma de reparação dos débitos do passado. Mas alguns acham isso muito difícil, aí vão o quê? Vão pela dor. A dor ela poderia, né, ser extinguida. Cometi um erro, então eu vou trabalhar intensamente agora para ajudar os meus irmãos, né, que passam talvez por carência semelhante àquela ou dentro da condição que eu posso trabalhar intensamente e ajudar. Mas não, eu me fecho, não. Eu acho que eu deveria só ajudar aquele, não ajudo os outros, e aí é onde eu vou então, né, ressarcir pela dor. Mas eu quero só retratar o seguinte, como, né, há uma evolução espiritual, né, por mais que a gente sabemos, né, que houve um esvaziamento dos umbrais perante esse processo, né, que nós estamos atravessando, né, como uma oportunidade esses espíritos. Então, por isso que está essa conturbação. Mas apesar, né, de toda essa conturbação no mundo, né, nós observamos que há uma melhora espiritual geral. Há uma melhora em todos os campos. E aí, aquela questão, então, né, não está tendo espíritos, né, que vai ser o tacão. Porque a forma, muitas vezes, se esse espírito não quer reparar por amor, ele repara pela dor, mas muitas vezes não daquilo que ele, né, aquele mesmo ato, ele sofre o mesmo ato. Um espírito, por exemplo, que foi incendiário, né, que invadia, né, era muito comum isso, né, inclusive, né, sob o comando, na época lá do grande invasor, né, Gengis Khan. Os soldados deles eram os mestres de chegava, invadia e queimava
né, as choupanas com as pessoas todas dentro, né, os incendiários. Então hoje eles vão sofrer a mesma coisa. Vai chegar alguém e vai atear fogo na casa deles. Né? Ou às vezes vai igual a questão dos 2 edifícios. Né? Pode ser, né? Uma questão também, né? De o resgate coletivo. Né? Essa questão, né, que eu citei lá do filme que eu assisti, do edifício Joelma. Isso foi na década de 70. Mas isso vai sendo, né, as próprias, né, as proteções, o desenvolvimento da tecnologia vai criando meios de evitar isso. Então, como é que essas pessoas vão, né, conseguir, então, depurar? Se elas não querem fazer por amor, como elas vão, então, sofrer isso pela dor? Então, são algumas doenças que, né, ainda, né, não têm a cura. Né? Por exemplo, né, chamado fogo selvagem. Né? Quem sabe como funciona essa doença, né, ela está ligada ao quê? A esses espíritos devedores do pretérito, né, que foram incendiários. É um calor intenso, a pessoa tem que viver sob efeito, né, de morfina, porque a dor é insuportável, é como se o corpo estivesse em chamas. O corpo, né, praticamente em chamas. Então são algumas formas, né, que o espírito ainda é rebelde, né, ele não quer fazer o trabalho, né, da reparação. Então ele sofre pela dor. Até então que ele, né, são aqueles 3 processos, né? Então tem que ter o arrependimento, a expiação e a reparação. Então a expiação muitas vezes se torna muito evidente, muito longa, porque o espírito ainda não quer reparar. Mas não esqueçamos, porque depois, mesmo que passa por todo esse processo, existe ainda a reparação. Ela não fica extinguida, não. Nós vamos ter que passar ainda pelo processo de reparação. Aquilo que, né, cometemos, né, de delito, né, aquilo que espoliamos alguém, nós vamos ter que restituir. Hoje, é o vizinho que amarga as consequências de certas ações efetuadas à distância. Amanhã seremos nós a colher os resultados de gestos que nos desabonavam o passado, que agora nos aflige em presente. Aqui é para que nós, né, é o exemplo que o Espírito Aulis comenta com André, é para a gente fazer um discernimento. O exemplo está ali no nosso lado o tempo todo. Quando ele coloca a questão do vizinho, são as exemplificações que está toda hora, né, batendo ali, ó, né, na nossa mente, na nossa visão, na nossa, né, audição. Nós estamos vendo os acontecimentos, nós estamos vendo as causas e nós não estamos atentando para nós mesmos. São os exemplos que estão latentes ali e a gente está deixando passar desapercebido. Né? Aquela linha de pensamento. Isso aí só ocorre lá com o vizinho. Mas eu sou vizinho também. Um dia o vizinho vai falar, isso ocorre só com o vizinho, eu sou vizinho dele. Então não vamos achar que às vezes ocorre, né, só com o vizinho, não. Pode ocorrer com nós. Mas pode ser amenizado pela nossa mudança de conduta. Pode até vir, mas aí a gente vai estar numa estrutura espiritual, né, fortalecida, que aquilo não vai nos abalar. Pode vir, de repente, né, uma doença muito terrível, mas aí nós estamos, né, estruturados espiritualmente. A doença conosco mesmo, nem é com um ente querido, não. A doença pode vir em nós, mas se nós estamos estruturados espiritualmente, nós vamos ter uma aceitação mais plena, uma resignação. Em vez de se revoltar, se blasfemar contra, né, as entidades superiores, nós vamos ter resignação. E aí nós vamos acolher a doença e ver o grande aprendizado que ela vai nos trazer. Aí é onde nós vamos poder, às vezes em plenitude, né, mostrar para aqueles, né, com os quais, né, convive, né, o grande aprendizado. E aí por esse exemplo é que muitos, né, vão às vezes até ter, né, meios de superar a dor. Não faltam igualmente os que supõem não devamos atender a qualquer problema de mediunidade complexa. Porque dizem eles, cada criatura deve procurar a verdade por si. É igual o mestre, né, relegar, né, aos estudantes, né, o aprendizado. Ele um dia foi estudante. Então essa questão da mediunidade complexa, a gente não pode deixar lá que a criatura procure a verdade por si. Mas nós não vamos obrigar. Nós vamos ofertar ajuda,
oferecer ajuda. Está aqui o estudo, ele está aberto para todos, né? Mas alguns não querem, alguns têm outros compromissos, né? E talvez para ele não é o momento, mas está sendo oferecido. Mas o livre-arbítrio é de cada qual, né? De cada qual tem esse livre-arbítrio. Talvez esse momento para ele, não, isso aqui não é importante, né? Ele as escolhas que ele faz, mas no momento em que ele achar que é importante, ele vai vir. Então, é o que coloca aqui, ó, né? Cabe a nós lá, né? Não deixar que cada um procure a verdade por si. A gente vai oferecer. Não vamos só negá-la. E jamais também fazer julgamentos. Às vezes foi oferecida 2, 3 anos atrás, a pessoa teve aquele apoio, teve amparo, mas não quis. Aí a pessoa até some da casa do espírito, foge. Aí depois volta. Nós temos que ter, assim, um discernimento muito grande, que a nossa missão aqui é acolher todo mundo. Não nos cabe, fazer julgamento, falar, eu te falei, tem 3 anos que eu te falei isso aí, né, João? 3 anos que eu te falei, você sumiu da casa espírita, agora aguenta. Não podemos falar isso não, gente. Não podemos não, tá? Nem pensar, tá? Porque o pensamento, ele contamina, ele pode contaminar o próximo. Talvez eu não falo, né? Talvez o Cílio não fala, né? Mas aí vai a Marília e fala para você, tá vendo, João? Estevânia. Colocando a Marília nisso, né? Então, nós não podemos deixar, né? Vamos observar que a espiritualidade, ela é muito, né, como exemplo, né? Quantos erros nós cometemos e a espiritualidade está sempre ainda nos amparando, nos ajudando. Então, vamos aprender com eles, né? Vamos aprender com eles. Não nos cabe, né, quem retornou à casa, acolhimento. Seja bem-vindo. A pessoa que quer, às vezes, explicar o que houve tudo. Vamos dar atenção, às vezes é necessidade, ela precisa daquilo, externar. Também não vamos falar, não precisa falar não, esse é seu, não. Às vezes ela precisa. Ou você fala, vamos fazer o seguinte, vamos para o atendimento fraterno. Aí é até bom, né, você dialogar e tudo, talvez você pode até ter uma orientação. Às vezes a espiritualidade vai dar uma intuição, quem estiver lá fazendo um atendimento fraterno. E aí a pessoa volta, às vezes, com esse acolhimento, ela volta, mais despreocupada. Tá? Porque essa questão do acolhimento é muito importante. Se a pessoa ela, recebe logo um rechaço desse, você fala, não dá, não, tá vendo? Todo mundo tá vendo que eu não dou conta mesmo, que eu sou fraco. Aí a pessoa desiste. E isso dá muita força, esse acolhimento. Então a pessoa fala, não, é aqui mesmo que eu tenho que ficar. Olha as pessoas como é que me tratam. Ninguém está preocupado em saber da minha vida, está me ajudando, não está me questionando, sobre minhas atitudes. Então nós devemos aprender isso, fazer isso, praticar isso. Então essa parte aqui eu li, admitem lá que as religiões não passam, de muletas e que a ninguém assiste a faculdade de socorrer-se de instrutores em assuntos da própria orientação. A religião digna, qualquer que seja, o templo em que se expresse, é um santuário de educação da alma, em seu gradativo desenvolvimento para a imortalidade. Deve colocar, em essência, qualquer santuário, deve colocar a casa espírita. Nós somos espíritas, nós devemos trabalhar exatamente isso. A essência, que deve ser a casa. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, abnegação, acolhimento, amor, fraternidade, caridade. Imaginemos um país imenso em que milhões de crianças fossem relegadas ao abandono pelos pais e mestres. Quando eu li isso, por isso que eu lembrei da Romênia, o que passou. Se naquela condição, o país fosse relegado à própria sorte, se não houvesse esse trabalho intenso, daqueles militares que ali se comoveram com aquela situação, muitos dos quais até precisando retornar ao seu país de origem, pediu permissão, foi dada a permissão. Muitas dessas crianças levou, às vezes, a família toda para viver em outro país.
né, porque eles não tinham condições, né, tinham já compromisso, já tinham filhos, e adotou mais aquelas crianças, né, e levaram, né, alguns para os Estados Unidos, outros para a França. Tá? Então, né, lembrando disso, quando eu fiz essa leitura, né, me veio toda essa questão, né, da Romênia lá. Imaginemos um país imenso em que milhões de crianças fossem relegadas ao abandono pelos pais e mestres, sob a alegação de que lhes cabe o dever de procurar a virtude e a sabedoria por si, furtando-se-lhes toda espécie de apoio moral e cultural. Seria como se a espiritualidade, né, nos abandonasse, a espiritualidade maior, e agora vocês estão por conta de vocês aí. Nós vamos tropeçar muito. Não tem como. Então, não tem como. Nós não vamos conseguir caminhar. Tá? O crescimento do trabalho em sociedade, ele é de ordem espiritual. Tem uma palestra do Divaldo que ele relata, inclusive, lá desde a essência, o homem saindo da caverna. No momento em que ele sai da caverna, que ele habitava ali na caverna, isolado, em que ele conhece, né, o outro de outra caverna, em que eles vão se unindo, né, e vão formando a sociedade, aí há o desenvolvimento. E assim, né, é o mundo espiritual. É um ajudando o outro a subir. Essa é a nossa missão. Gente, vamos, né, ver o que a espiritualidade maior tem feito. Né, a Estevana, inclusive, né, ela estava me relatando, né, a mensagem que ela recebeu. Né, o Virgílio, né, ele está, né, trabalhando intensamente em esferas de espíritos, né, que estão séculos, né, que, né, tão distante, né, do globo terrestre. Estão precisando muitas vezes reencarnar, mas não tem condições. E ele está fazendo esse trabalho, né, imenso, né, levando, né, iluminação, levando, né, despertamento para esses espíritos. Olha como é que a espiritualidade, né, Bezerra, né, Bezerra de Menezes. Olha o trabalho dele intenso, né, com relação aos menores. Os menores que eu falo, os menores em espírito, né, em evolução espiritual. Pediu, né, que permanecesse aqui no globo terrestre, né, para poder, né, amparar, ajudar. E assim deve ser nós, né, como aprendizado, né, ajudar aqueles que precisam. A palavra amiga, o encorajamento, né, o bom aconselhamento, a nossa exemplificação, as nossas atitudes. Nós precisamos, né, colocar isso na nossa vida cotidiana. É um insulto que a gente sofre, é refletir muitas vezes, não sair, né, do desequilíbrio, respondendo aquele insulto, aquele desagrado. Colocar isso em essência na nossa vida, no dia a dia. Imaginemos lá um campo enorme, superlotado de enfermos, os quais, né, eminentes médicos recomendassem procurar a saúde por si mesmo, confiando-os na própria sorte. É mais ou menos o que a casa espírita, então, né, relegar a sorte, né, aos irmãos que não sabem nada. A mesma coisa seria os médicos relegar, né, aquele monte de enfermo, né, se virem por si. Tentem resolver seus problemas. Então, né, a essência que nos está trazendo, porque até o próprio André ele considera que esse todo aprendizado com espirituais é um ensinamento básico, né, a mediunidade, né, da mediunidade básica, né, explicando o que é a mediunidade. Então, dentro disso, nós estamos vendo o que é a essência da mediunidade, é amparar um ao outro. Nós temos que trabalhar de forma, né, coletiva, né, inserido um ao outro em ajuda mútua, respeitando cada qual, né, a individualidade, né, do próximo, respeitando o livre-arbítrio do próximo. Nós não podemos deixar que os fanatismos também tomem conta, achar que a religião é boa para mim, então é boa para todo mundo. Não, cada qual dentro do seu, né, grau ainda de absorção, né, cada qual dentro da sua capacidade de assimilação, dentro do seu próprio magnetismo. Respeitar. O respeito. Não vamos achar, então, o espiritismo, né, é a melhor religião? Para mim é. Mas pode ser para outro, não é. Porque ainda dentro da condição dele, ainda ele não consegue assimilar esse aprendizado. Jesus mesmo disse, tenho muitas coisas para vos esclarecer, mas ainda vocês não conseguem, né, não vão conseguir entender.
Se naquele momento eles ainda não conseguiam, né, saber que, né, nós todos somos irmãos, né, vindos de uma mesma origem, que havia um conflito muito grande entre o próprio, né, na realidade, entre os próprios judeus. Os próprios judeus haviam uma disseminação muito grande neles, porque havia ainda, né, aqueles, né, que era todos judeus, mas que, né, uns que eram da origem, né, de Abraão, né, que vem os hebreus, né, há ainda aqueles, né, de outras origens, mas eram todos, né, da mesma, vamos falar assim, do mesmo clã. E eles ainda se desentendiam entre eles. E nós aqui ainda estamos desentendendo entre nós. Isso há 2000 anos atrás. E ainda a gente né, há desentendimento dentro do próprio lar. Então é o respeito, né? O crescimento vai se dar com isso. Né? Estamos sempre em prontidão de ajudar, né, todos aqueles que conosco convivem, né, mas respeitando a individualidade de cada qual também, o livre-arbítrio de cada um. Onde estaria a lógica de semelhantes medidas? A independência mora na base de todos os fenômenos da vida. O forte, ele deve ser tutor do fraco. O sábio deve responsabilizar-se pelo ignorante. Nós devemos colocar em primazia, porque se eu venho com uma habilidade melhor que os outros, nós temos que colocar isso na nossa consciência. Se eu tenho uma habilidade, né, foi me dado essa habilidade, eu tenho que fazer uso dela para amparar aqueles que não a têm. Eu tenho que disseminar ela, fazer com que ela cresça também nos outros. Tá? É isso que, né, está passando aqui. Né? Se eu tenho uma forte, né, se eu sou forte aqui espiritualmente, eu tenho que passar essa essência, como, né, conquistei essa minha fortaleza espiritual para aquele que ainda não a tem. E muitas vezes não precisa ser falando, não. É exemplificando. Aquele vai estar observando e aí vai vendo. Ele vai observando, né, o porquê que, né, nós estamos com essa estrutura. Então, o exemplo, né, ele é primordial. Se nós queremos, né, que algo ocorra, nós temos que vivenciar, praticar em essência aquilo que a gente prega. Senão, não tem sentido. A criancinha na Terra lá não prescinde do concurso dos pais, né? A criancinha não precisa, né, da ajuda dos pais. Assim, então, né, são, né, os espíritos menores. Eles precisam do concurso dos espíritos maiores. É preciso considerar lá que nem todos possuem idêntica idade espiritual. Tá? Compreender isso, que nem todos estão no mesmo grau de evolução, né? E que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude. Por agora, é imprescindível, trabalhe intensamente com devoção ardente e profunda ao bem, para atingir mais amplo discernimento das realidades fragmentárias ou provisórias que o cercam na vida física. Então, dedicar-se ao trabalho do bem. Se a gente colocar, né, essas coisas, né, que foi nos colocado aqui pela espiritualidade, tá? Porque eu estou aqui simplesmente só como, né, um mensageiro. Muita coisa aqui, a espiritualidade me traz a intuição e muita coisa também do estudo, dos livros, né, que vai trazendo esse discernimento. Então, trabalhemos com bom ânimo, disse-nos ainda o orientador. O tempo conjugado com o serviço no bem, tá? O tempo, né, aliado com o serviço no bem, colocar, porque muitas vezes a gente acha, não, basta só ir na casa espírita. Não, é o dia todo, né, é a minha vida. É no trabalho, é no ônibus, é no trânsito. Tá? É o tempo todo eu colocar, né, o trabalho no bem. O tempo conjugado com o serviço no bem é o alicerce de nossa vitória. Não adianta, eu estou indo para a casa espírita, né? Reunião quinta-feira, o trânsito está ruim. Aí eu venho fechando os outros, xingando, gritando. Aí, graças a Deus, cheguei aqui. Gente, em que estado que eu cheguei aqui? Às vezes eu vou dar trabalho para a espiritualidade, né? Cheguei tão contaminado, tão carregado que não.
Vamos deixar ele ali um pouquinho ali, né, para tirar essa energia. Então, eu reforço isso aqui, né? O tempo conjugado com o serviço no bem é alicerce de nossa vitória. Tá? Então, isso tem que ser, né, é a vigilância, né? Nós temos que estar vigilantes. Tá? Muito obrigado.